Olá para você que acompanha a Módulo FM e as redes sociais da Módulo FM. Hoje a gente falou ouvinte internauta, porque a Módulo é acessada aí nos vários canais que existem. E a gente está recebendo aqui ele que é professor, advogado, é o Dr. Fernando Bernardes. Fernando, prazer receber, eu tava com saudade. Tem pouco que você não veio aqui na Módulo, tá joia? Tudo bem, Leide? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Pra gente é sempre um prazer, né? Eu já me sinto em casa, então... Eu que tava com saudade já, né? Mas sempre que nos convidar, a gente tá aqui. Não, né? com certeza, com certeza. Você é super gentil e eu fico muito grata, Fernando, com essa sua disponibilidade de explicar assuntos do direito, enfim, assuntos gerais, mas especialmente os assuntos do direito, porque acaba afetando a vida de todo mundo, né? E a gente tá aqui, eu tô com a colinha aqui para não errar, foi divulgado essa semana que o Congresso Nacional, especificamente o Senado, discute algumas mudanças no Código Civil e trata-se de divórcio unilateral, herança e uso da inteligência artificial, ou seja, novas regras do Código Civil. Antes da gente entrar especificamente em quais são as mudanças, Fernando, essa é uma discussão que os advogados já querem há algum tempo, assim, que haja mudanças? Então, o Código Civil, né? Pouca gente sabe ou toma conhecimento, mas pouca gente percebe a importância desse sistema normativo pra gente, né? O Código Civil nada mais é do que o que regula a nossa vida, né? Tudo do nosso dia a dia está no Código Civil, né? Desde antes do nosso nascimento até após a nossa morte, está lá. Tudo, né? Passando pelo casamento, tudo tá lá no Código Civil. Morte, herança. Casamento, contrato, né? União tudo, homoafetiva. o que quiser tá lá no Código Civil. As relações civis como um todo tá no Código Civil. Sim. Então, tudo que a gente precisa do nosso dia a dia, a gente sempre se refere ao Código Civil. O Código Civil, a gente trabalha com a norma desde 2002, né? E a gente sabe muito bem que 23 anos é muito tempo, né, para as relações civis, né? O nosso país, ele teve muitas transformações, o mundo todo teve muita transformação em 23 anos. Tá certo que o Código Civil teve muita alteração em 23 anos, mas ele é necessário uma reforma, né? Uma reforma mais aprofundada. E o que o Congresso tem se debruçado é uma reforma mais efetiva no Código Civil, e tem se falado, inclusive, em um novo Código Civil, já, né, uma reforma mais profunda a ponto de se falar em um novo Código Civil, já agora em 2025, né? Lembrando que a gente teve esse Código Civil em 2002 e antes disso a gente teve um em 1916, quer dizer, então é bastante tempo. Então realmente tem bastante coisa para se falar. Só para a gente ter uma ideia, a gente não tem no Código Civil nada falando sobre a união homoafetiva, o que é algo tem que ter, né? A gente não tem legislação sobre a união homoafetiva ainda, né? O que se tem é decisão do STF, não tem lei, né? E há que se ter lei sobre isso, né? A gente tem que ter regulação, porque não se pode ignorar, né? A realidade não pode simplesmente fechar os olhos à existência de algo que existe, né? Tá aí, precisa ser regulamentado, precisa ter legislação sobre isso e precisa se trabalhar sobre isso, né? As coisas precisam ser julgadas, as pessoas precisam ser amparadas, né? As pessoas... tem gente morrendo, nascendo, né? Tem filhos nascendo, tem pessoa necessitando de pensão alimentícia, tem pessoa necessitando de pensão por morte, tem pessoa precisando herdar, tem gente deixando patrimônio, e uma legislação a respeito de união homoafetiva é necessário para que isso precise andar, né? Então, é realmente necessário uma reforma bem ampla no Código Civil para que a coisa aconteça, né? Agora, Fernando, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que você está aqui. Eu vejo muitas pessoas, especialmente nas redes sociais, criticarem o Supremo Tribunal Federal. E claro que há excessos do STF que vêm, às vezes, tendo um protagonismo político, mas... Uma coisa que eu aprendi na faculdade de Direito, e você é mestre, né, tá fazendo seu doutorado na área, o Congresso Nacional, e eu trabalhei muitos anos lá também, mas o Congresso Nacional, ele pode ir empurrando algumas pautas durante 10, 15, 20 anos, são projetos que estão lá, que tratam de mudanças necessárias, importantes para a legislação, mas os deputados e senadores, eles não votam aquelas mudanças. Aí, uma instituição, ela aciona o Supremo Tribunal Federal. O judiciário é diferente, ele tem que se pronunciar. Então as pessoas ficam falando, mas o Supremo se mete em tudo. Mas é porque ele é provocado por tudo também, seria isso? O papel do Supremo é esse, né? Está na Constituição, né? Quando se fala em ativismo judicial, ele não é... o ativismo judicial, ele não é
Não é simplesmente falar, o Supremo intervir na Casa Legislativa. O Supremo intervir na Casa Legislativa é papel do Supremo, está lá na carta, né? Inclusive existem ações para isso, né? É papel do Supremo, existe lá na Constituição lá o tal sistema de freios e contrapesos, né? Exatamente para regular, porque uma das ideias desse sistema democrático é que um poder controle o outro, né? É o executivo controlando o legislativo, o legislativo controlando o executivo, o judiciário controlando os outros dois, e enfim, é um poder controlando o outro. Poderes harmônicos, né? Entre si, é um controlando o outro. Então não tem um poder mais poderoso que o outro e vice-versa, né? Tanto é que o legislativo ele pode destituir um ministro do Supremo Tribunal, né? Tanto que existe o procedimento de impeachment para isso, né? O pessoal não faz, evidentemente, porque para fazer isso existe todo um procedimento. E uma base legal, Uma base legal, enfim. Então, o que se confunde muito, Leide, é que as três casas são casas políticas, evidentemente, né? O Supremo é político? Você está falando que o sistema do Supremo Tribunal é político? Como toda casa. A própria indicação, né? É política, é normal que isso seja, né? Isso não é crítica, é fato, né? A indicação é política e toda casa, todo poder, ele é político, né? O ser político não é por si só uma crítica, né? É fato, né? Isso é normal, né? Até o sistema, a etimologia da palavra política não quer dizer nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado em ser político, né? Mas o Supremo, ele pode e deve intervir, né? Ele tem que intervir em algumas situações e quando existe uma omissão do Poder Legislativo, nada mais justo e necessário que o Supremo Tribunal obrigue que a Casa Legislativa o faça, né? E até que ela o faça, que o Supremo Tribunal, até que você opine, a minha decisão é essa e vocês vão aplicar isso aqui, né? Tribunais inferiores, até que o Congresso Nacional não resolva a situação é essa aqui. Sim, né? sim. E é assim que vocês vão decidir. E isso é absolutamente normal. O que vem acontecendo no Brasil, de certo tempo para cá, é que o poder, o que a gente chama até de competência originária do Supremo, que é essa competência para julgar os crimes políticos, né, crimes cometidos pelos agentes públicos, né, no exercício do cargo, no né? exercício do cargo, e até esses crimes de maior, né, envergadura, cometidos contra o presidente da República ou até pelo próprio presidente, tem sido julgado pelo Supremo. Então, o Supremo tem perdido muito tempo com isso, né? Então, o Supremo virou uma vidraça, sabe? Então, hoje, eu brinco que quando eu fiz faculdade, se eu perguntasse na rua o nome de um ministro do Supremo, ninguém sabia. Hoje, você sai na rua, se você perguntar quem que é o Alexandre de Moraes, eu acho que o meu filho de 12 anos sabe, né? O pessoal não sabe quem joga na seleção, mas sabe quem está no Supremo, né? O pessoal acha que se brincar, o Alexandre de Moraes é mais conhecido que o Neymar, né? Então... Ou então conhecido como Neymar, né? Pelo menos no Brasil, né? Então, é uma situação, assim, atípica, né? Sim. Mas por quê? Não pelas decisões judiciais de ativismo judicial propriamente dita, vamos dizer assim, bem entre aspas, né, em relação a decisões, como eu falei, do reconhecimento do casamento homoafetivo, por exemplo, que, aliás, não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, né? A decisão que reconhece o casamento homoafetivo, por exemplo, um dos artífices dela é o Carlos Aires Brito, que já está aposentado há mais de 10 anos. 2011, né? A decisão que reconhece. Então, o Alexandre de Moraes nem ministro era. Então, assim, é só para a gente entender como a coisa anda rápido, né? Então, às vezes, e eu nem sei, para te falar a verdade, Leide, o posicionamento específico do Alexandre de Moraes, por exemplo, a respeito desse assunto. Sim, sim. Né? Então, às vezes, a gente tenta, e a gente enxerga, por exemplo, o órgão Supremo Tribunal como se fosse um órgão só. Quando, na verdade, são 11 ministros que, às vezes, eles têm um pensamento diferente entre si sobre alguns temas. Cada um lá tem uma doutrina, uma raiz, uma escola, uma faculdade. Sobre alguns temas, às vezes, eles são unânimes. Sobre outros... divergem. Muito, né? E alguns divergem muito, né? Aliás, só acompanhar as típico sessões, da profissão jurídica, né? A gente é muito combativo, às vezes, em algumas situações. Isso é muito normal, é da nossa natureza, né?
esse jeito de ser. Uma coisa que eu prestava atenção quando eu estava lá enquanto repórter no Supremo Tribunal Federal, que lá até para você entender uma ironia, se leva tempo, porque é tão fino, é tão rebuscado. Quer dizer, hoje, devido a esse acompanhamento diário das televisões, das rádios, eles estão, assim, falando o português para as pessoas entenderem. Mas, assim, anteriormente, quando era uma ironia, você falava, nossa, o que ele quis dizer mesmo? Você tinha que ir lá procurar tal. Especialmente pessoas, repórteres, assim, que a gente não tem o saber jurídico, né? Mas, Fernando, você falou de duas questões aqui. A questão da união homoafetiva, ela é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal desde 2011, mas ela não existe no Código Civil. E é uma das propostas de mudança. E a outra que também é a pessoa, sob divórcio, a pessoa poder fazer um pedido unilateral. Quer dizer, A é casado com B, aí A chega, eu quero separar. Pronto, ele pode fazer esse pedido unilateral. Eu achei isso muito relevante. Então, isso é interessante, que inclusive existe uma proposta de regulamentação perante o CNJ, no sentido de isso ser feito, inclusive, antes dessa alteração no Código Civil. O próprio CNJ já editar uma normativa nesse sentido. Porque, veja bem, já existem julgados, o próprio Supremo Tribunal Federal tem caminhado no sentido de que não há sentido jurídico em você manter uma pessoa casada com a outra, sendo que uma das partes não quer se manter casado. E realmente, hoje, pela lei, não existe mais a questão da culpabilidade no casamento. Ninguém é obrigado a se manter casado com ninguém. Se um dos dois não quer se manter casado, beleza. Não quero, vai lá, faz o pronto, pedido. Acabou, pronto. faz o não pedido. Não precisa nem de testemunha aqui, porque eu li aqui na mudança. Até na década de 90, né? Antes de eu começar a advogar um pouquinho, eu teria que provar a culpa para poder me divorciar, né? Como se fosse algo criminal, Como né? se fosse algo... Eu teria que provar que alguém cometeu uma ilicitude, né? Mas não. Traição, né, Fernando? Vamos falar basicamente, delas, isso ainda advinha de um comportamento religioso ainda da sociedade, né? Sim, conservador. Conservador. No sentido ruim do que a palavra traz. Então, se isso descambava para uma discussão totalmente indevida, né, para a raiz judicial. Hoje, não há mais essa necessidade. Basta a gente alegar a chamada incompatibilidade, né? É incompatível, não quero mais e pronto, acabou. Então, não há motivo mais para você manter uma união, sendo que uma dos dois não quer. Né? E quando há bens? Aí há o divórcio, mas assim, os bens serão discutidos, né? Normalmente, naturalmente, porque senão a pessoa se pergunta, mas o fulano vai lá e fala que quer separar de mim e os bens, como é que fica? Mas isso tudo vai ser discutido normalmente. Exatamente. Né? O próprio Código Civil hoje já prevê que o procedimento de separação, de divisão dos bens, de partilha dos bens, ele pode ser discutido e deve ser discutido num procedimento em separado. Sim. Quer dizer, você deixa de ter uma sociedade conjugal e passa a ter, isso que eu vou falar bem entre aspas, tá? Porque pode não soar bem tecnicamente, mas você passa a ter uma sociedade quase que econômica. Então, quer dizer, eu deixo de ser casado com a pessoa e passo a ser sócio. Mas de fato ué. Né? De fato eu passo, não sou casado mais, mas sou sócio da pessoa. Eu tenho 50% do patrimônio, né? E passa a ter isso. Então, quer dizer, aí vamos dividir? Vamos dividir. Mas, quer dizer, eu não sou casado com você mais. Isso implica em dizer o quê? Não, o que eu adquiri daqui para frente agora passa a ser meu, o que você adquirir passa a ser seu, quer dizer, eu resolvo um baita de um problema, porque o que acontecia muitas vezes, e a gente percebe isso muito empiricamente lá no meu escritório, quer dizer, é que as pessoas às vezes seguravam a separação com o único objetivo de forçar uma partilha mais vantajosa ou desvantajosa, que seja. Não, eu vou segurar essa separação aqui para fazer raiva. Não vou assinar a separação pro companheiro ou pra companheira. Né? Não vou assinar isso, né? Vou esperar o juiz assinar, né? A gente escuta muito isso, né? Eu vou esperar o juiz assinar para ver. Não é por aí. E isso vai lotando a justiça, Fernando? Vai soberbando, né? De uma forma desnecessária, né? E assim, a ideia da proposta é o seguinte: você vai em cartório, solicita o divórcio unilateral, se decreta, a partir do momento que você solicita, decretou o divórcio, está divorciado, comunica a outra parte, está divorciado. E aí você está livre, né? Porque o que impede a outra pessoa de... O que o divórcio impede, né? É uma questão meramente patrimonial e da pessoa se casar novamente. E o que acontecia? E a divisão de responsabilidade também com os filhos, né? Com certeza. As despesas. Mas essa vai continuar. Porque a pessoa mesmo divorciada, ela tem a obrigação alimentar com os filhos. Normal. O que acontecia muitas vezes? A pessoa se divorciava de fato, quer dizer, ela se separava, vamos chamar assim. Saía de casa. Saía de casa. No popular. E mantinha um relacionamento
com uma outra pessoa, Casado com casado com a primeira. Quer dizer, a gente conhece isso. Você conhece algum caso assim, Fernando? Muito. Aqui na cidade? Opa, não. Vamos falar de ninguém. E aí você vira uma situação, né? E aí, a gente tinha até nome disso juridicamente, né? Se falava em concubinato, né? Concubinato espúrio, quer dizer, aí a doutrina, né? Ia trazendo nomes pra gente, uns nomes cada vez mais absurdos, quer dizer, tá vendo como que a não alteração legislativa vai trazendo nuances que não de preconceito mesmo, Exatamente. de atraso. Nossa, concubina, o dia que eu entendi o significado dessa palavra, eu falei, então tal situação se encaixa. Fernando, eu vou te pedir um rápido intervalo aqui que o assunto tá bom, e depois a gente vai falar das outras mudanças que são aqui na reprodução assistida, na herança, na inteligência artificial, aqui até no modelo Airbnb, tem muita coisa aqui. Para os animais também, sencientes. Então a gente volta um minuto, ok? Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta, hoje conversando sobre uma proposta de mudança, de alteração no Código Civil que está em tramitação no Congresso Nacional. Lembrando, Fernando, que essa proposta foi apresentada pelo Rodrigo Pacheco, né, que é de Minas Gerais, aqui do PSD de Minas Gerais. A gente falou agora há pouco sobre a mudança na questão da relação homoafetiva que passa a vigorar na legislação e a questão também do pedido unilateral de divórcio. E aí, a gente fala também aqui da reprodução assistida, Fernando, a questão de somente maiores de 18 anos, e a pessoa tem que comunicar, isso tem que ficar muito claro. Aquelas pessoas que têm dificuldade, explica juridicamente o que é a reprodução assistida. Então, essa questão também é outra que depende de regulamentação e há muito tempo, né? O senador Rodrigo Pacheco, ele é muito feliz nas propostas que ele faz, e aliás, ele tem um trânsito muito interessante, né, em relação aos... E tanto junto ao Supremo, quanto ao STJ e junto aos advogados, né, ele é advogado de formação, e ele tem feito algumas propostas bem interessantes junto à classe jurídica, né, e a reprodução assistida, ela tem algumas lacunas, vamos dizer assim. Sim. E ele está buscando fazer a regulamentação disso, porque você ainda tem aquelas situações, né? Tinha até uma novela na década de 80, né? Barriga de Aluguel. Né? Ainda tem Glória Pérez. Isso. Então, existe ainda algumas lacunas em relação à questão da barriga de aluguel. Existe ainda sobre a doação de material genético para concepção de filhos. Existem muita lacuna a respeito da relação de família multifamiliar, né? Porque multiparental, né? Porque existem hoje mecanismos de concepção de filhos com material genético, por exemplo, de 2 mães, de 2 pais, enfim, a questão está muito moderna a respeito disso. E isso a ideia dele é fazer uma normatização bem clara, porque às vezes você tem material genético de uma mãe inserido na barriga de uma outra mãe, né? E as mães são casadas. Então, a ideia é fazer uma legislação que possa abarcar todas essas situações. E que os direitos sejam resguardados, porque é uma área que exige muita ética, né, Fernando? Muita ética e muita sensibilidade. Sim. Porque eu falava isso muito para os meus alunos, né? Eu estou um pouco afastado da academia, mas não adianta a gente analisar essa situação com a cabeça de uma família heterossexual, né? Vamos dizer assim, cisnormativa, né? A gente tem que analisar isso com a cabeça de quem está vivenciando a situação. Ou pelo menos ouvir essas pessoas, claro, né, evidentemente. Ouvir essas pessoas, porque elas que sabem da vida delas. Elas é que sabem da vida delas e elas é que têm que disciplinar. E é uma situação, muitas vezes, de índole absolutamente particular. Não é uma situação que interessa a todos, muitas vezes. Interessa a eles, né? Então, eles é criança, evidentemente. Então, é isso que tem que ser evidenciado, especialmente quando não vai ter prejuízo a ninguém, né? Sim. Então, ele tem uma sensibilidade, me parece, bastante interessante nesse assunto, e a proposta dele também. O que nos deixa um pouco preocupado é só que o Congresso me parece um pouco mais preocupado com outras coisas, né? Mas eu acredito que ele tem articulação lá para fazer esse assunto andar no Congresso Nacional, né? E essas propostas maiores, elas tendem a ter uma tramitação um pouco mais interessante no Congresso. Sim. Outra aqui, Fernando, você tocou na questão aqui, ó, no caso da reprodução assistida, que é o que os doadores
tenham 18 anos e que eles possam manifestar por escrito a sua livre e espontânea vontade e que tudo seja feito no mais estrito sigilo para a preservação de todos. Agora, no caso aqui também da barriga solidária, que você falou de barriga de aluguel, aqui no caso não pode ter finalidade lucrativa, né? E que dá preferência para quem é parente. Isso. Por exemplo, a irmã gerar o bebê para outra irmã, penso eu. No Brasil já existe essa ideia da barriga solidária, porque aqui no Brasil a gente não tem a ideia, por exemplo, do direito americano, da venda, né? Da venda de material genético, da venda da disposição do corpo para esse tipo de situação, de finalidade, né? A gente não tem, o nosso sistema jurídico não concebe esse tipo de situação. E vai continuar não permitindo, né? A proposta dele não é essa, né? A proposta dele é permitir só em casos de gratuitos, vamos dizer assim, e normalmente dentro da mesma cidade, da mesma família, vínculo de parentesco. Isso. Aqui, no caso agora outra proposta que me chamou a atenção demais aqui é sobre a herança, Fernando, e eu queria que você explicasse bem aqui, aqui ó, os bens digitais do falecido vão para o espólio, senhas, enfim, números, dados criptografados, todos serão herança ali do espólio. A outra questão parece óbvio, mas não tem no Código Civil, né? Parece óbvio. E a outra questão também que eu queria que você explicasse, que eu acho que essa aqui é muito polêmica, aqui, ó. O texto propõe alterações na ordem de vocação hereditária. Na prática, os cônjuges, né, e companheiros perdem o direito de partilhar a herança com filhos ou pais do falecido. Isso aqui dá um livro, essa grossura, né? Se for explicar, isso aí é uma discussão homérica, né? São duas situações. Primeiro é o seguinte, na edição do Código Civil de 2002, essa questão da herança digital praticamente era inexistente, né? Não se falava em herança digital. Hoje, você tem um patrimônio, você falava no máximo em propriedade intelectual, que era marca, patente, enfim, né? Autoria, né, de livros e tal. Hoje, senha, né? Quem vai dispor sobre sua conta no Instagram, né? Isso é absolutamente necessário, porque uma conta no Instagram, dependendo, com, sei lá, 1 milhão de usuários, ela pode ter um valor econômico. Nossa, e tem uma renda, né? E tem uma renda vinculada ali. Exatamente. Então, assim, isso tem um valor econômico super relevante. Então, apesar da gente trabalhar por analogia, né, com o Código Civil atual, é necessário que se tenha alteração, né, para deixar isso muito claro. Agora, essa questão do cônjuge, né, é muito relevante, porque olha só, existem possibilidades hoje no Código Civil da mulher, né, eu falo da mulher, gente, porque o do homem em também, regra, né? Que fala, companheiro, a gente fala da mulher pronto. porque a gente vive num mundo machista e isso, via de regra, o questionamento nasce em relação à viúva. Então, me desculpe até pelo cachimbo entortar a boca, mas não, Fernando, você está baseado no costume. O costume é fonte do direito, né? O costume é esse. Mas, veja bem, essa que é o problema aí. Porque, olha só, existem possibilidades em que o cônjuge sobrevivente, ele herdar em concorrência com os filhos. E muitas vezes o cidadão... Assim, eu gosto sempre de dar o exemplo, né? Por exemplo, Maria casa com José. Quer dizer, eu gosto até para eu entender também, porque essa área aí ela é meio complicada. Maria casa com José. Aí o José morre. A Maria tem direito a 50% dos bens constituídos ali, se for na incomunhão parcial, né? Na constância do casamento. E aí ela tem 3 filhos. Isso. E ela tem direito mais à meação. Pois é, aí que tá. Quer dizer, além da meação, a divisão com os filhos, né? Aí que eu ia entrar. Falei certo, porque é isso mesmo. Porque olha só, porque na boca pequena, o pessoal entende que esse 50% da Maria é herança, mas não é. Por quê? Por isso que eu falo da mulher. Porque esse 50%, ela não herdou, não. Isso já é dela. Ela ajudou a construir. Ela ajudou a construir junto com o José. É dela. Já era dela. Bem falado. Já era dela, antes dele morrer. Né? O que acontece? O Código Civil de 2002, em algumas situações, ele permite que, além dos 50% que já era dela, ela passe a ter mais uma herança que o José deixou para ela. Então, quer dizer, ela vai ter 50% mais um percentual que ela herdou do marido dela, do José. Então, ela vai ter lá, são 3 filhos, mais a parte dela vai ter os 50% dela, mais 1/4 do que o José deixou. Então, ela vai herdar em concorrência com os filhos. São algumas situações que existe isso. A proposta do Rodrigo Pacheco é tirar essa possibilidade. Mas isso é polêmico, hein? Quando ela já tiver os 50%. Ela fica com os 50% resguardados. Exatamente. E os filhos herdam o restante. Isso. E isso só quando tiver filho e ela já tiver o patrimônio dela. Certo? Em algumas situações. Aí muda a ordem de vocação hereditária. Quer dizer, o que é a vocação hereditária? Quando tiver filho. Não tem filho.
Aí tem o pai e a mãe. Ah, não tem pai e mãe. Aí é a esposa, entendeu? Seria o avô e a avó, né? Não, aí, porque aí para não passar pro sogro e pra sogra, vai direto Pra mulher. pra mulher. Pra companheira. Que ela tá em terceiro lugar na ordem de vocação hereditária. Então, quer dizer, aí ela fica com 100% do patrimônio. Que tem muita gente que entende que é injusto também, você sabe por quê? Porque na hora que ela falecer, quem que vai herdar dela? Os filhos. Não, porque ela não tem filho, Ah, no caso, quando não tem filho, entendi. entendeu? Quem vai herdar dela é o pai dela. Entendi. E não o pai. Entendi. Entendeu? Quer dizer, então, olha, porque herança, gente, é muito simples quando tem filho. Quando não tem filho, ela pode fazer uma injustiça muito grande, dependendo de quem falecer primeiro e não tiver testamento. Porque, dependendo de quem morrer primeiro, vai ser o sobrinho de um ou de outro que vai herdar sozinho. São os colaterais. Vai né? ser os pais de um ou de outro que vão herdar sozinhos. Entendeu? Porque vai depender de quem morrer primeiro. E a pessoa que ficou ali a vida toda. Exatamente. Então, dependendo da situação, se a pessoa não planejar a sucessão dela, quem vai herdar vai ser quem ele nunca imaginou que ia herdar. E aí começam os problemas, né? Exatamente. De vez em quando tem alguém batendo lá no seu escritório, né? Ixi. Aqui, a questão também é... Aqui, o uso da inteligência artificial, a questão de respeitar os direitos da personalidade previstos no código, para que sejam seguros, confiáveis, quer dizer, é outra necessidade também da atualidade, né? Sim. Essa questão da inteligência artificial... Aqui, fala de patrimônio digital de natureza econômica, que é o que você falou agora há pouco do Instagram. A inteligência artificial, isso aconteceu ontem, né? A gente até 6 meses atrás nem se falava direito de ChatGPT, de DeepSeek, nem nada nesse sentido, né? Então... Nossa, e vai aumentar muito, né? Muito, muito. Né? Hoje eu acho que quem baixou o aplicativo do ChatGPT no celular há mais de 6 meses, acho que ninguém, né? Então, assim, não se falava disso. Você viu o meme essa semana? Quer dizer, meme não. Quando você fala obrigado, você responde, isso tem um impacto, né? Obrigado quando você pergunta. A empresa lá, a OpenAI lá, ela perdeu não sei quantos milhões por causa disso, porque ela fez uma aposta errada sobre essa questão. Sim, né? sim. Então, assim, é um negócio absurdo, né? Então, assim, isso é muito novo, porque isso está impactando diretamente, inclusive, na própria profissão jurídica, né? Na própria tramitação dos processos. Então, e vai impactar nos processos. Inclusive, esse tipo de alteração, para mim, ela é totalmente precipitada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está só no início da mudança, né? Totalmente. Só no início não da dá mudança. para entender. Sabe o que eu fiquei sabendo hoje, Fernando? Que, por exemplo, Deezer, Spotify estão aí recebendo milhares de canções feitas por inteligência artificial, sem cantor ou cantora. Sim. Músicas. Eu tô falando que é uma área que eu trabalho, que é música. Então isso vai acabar com os cantores? É a pergunta que eu faço. Sim. Inclusive eu vi uma matéria, eu vi um podcast há pouco tempo, de um determinado cantor que estava produzindo músicas por inteligência artificial. Sim. E estava colocando como se fosse dele, estava recebendo milhões aí Ele é locutor de rádio, eu vi essa matéria também. Do Spotify, né? Como se fosse música própria, e não era dele. Sim, sim. Né? Aqui, Fernando, uma coisa que eu achei muito interessante é que esse modelo Airbnb, né? Que você aluga durante o período uma casa, residência de alguém em outro lugar, coletiva, tal. Né? E aí, aqui diz o seguinte, que eu acho que isso deve ser um transtorno gigantesco, que isso tem que vir expresso na convenção de condomínio. Sim. Porque a pessoa, você tá lá morando num condomínio e tal, com a sua paz, aí o pessoal vai lá, aluga aquela casa ali, Airbnb, vai lá, faz barulho, faz arruaça, acaba com o seu sossego. E isso não tá previsto na convenção. Eu achei prático isso aqui. E é uma coisa óbvia e não tá na legislação. Isso é uma faca de 2 gumes, né? Porque, veja bem, você põe na convenção, por exemplo, a gente tem conversado isso muito com os clientes. Você põe na convenção de condomínio, isso vai depender muito do tipo de moradia. Você tem um apartamento na praia, né? Na praia, se você colocar uma cláusula proibindo o Airbnb, o seu apartamento não tem valor. Porque todo mundo vê como uma renda, Sim, alugar o apartamento e tal. na E praia. são aluguéis caros, né? Se você colocar aqui em Patrocínio, no centro da cidade, um Airbnb, pode ser que você... se você permitir o Airbnb aqui, você aí já tem essa questão que você falou. Você vai prejudicar os moradores ali. Que a pessoa pode não ter o comportamento. Que às vezes são famílias, são idosos, e né, você vai permitir a bagunça e tal. Ou às vezes não. Às vezes a gente pensa muito no Airbnb da alta rotatividade, mas às vezes a pessoa que quer ficar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então vai muito da sensibilidade do modelo e tal.
Então, assim, na verdade, a convenção de condomínio é exatamente, vamos dizer assim, a norma disciplinadora desse tipo de coisa. Você pode, por exemplo, colocar na convenção de condomínio, é permitido a locação coletiva, né, a locação de alta rotatividade, desde que ela seja feita por no mínimo 30 dias, por exemplo, né, ou que seja observado o seguinte, aí coloca lá que a música até tal hora, não sei o quê. Coloca regras, né? Regras, né? Sim, Regras sim. mais claras, né? Quando eu era, né, tô lembrando, na época que fazia faculdade, né? Proibição de república, né? Em condomínio. Em condomínio. Em prédio. Todo prédio era proibido, mas todo prédio tinha. Então assim. Então, e era uma briga. Tudo tem que ser discutido, né? Tudo tem que ser colocado. Aqui, a questão quando você vai doar órgãos, o projeto propõe retirar a necessidade de autorização da família. Então, eu autorizo a doação dos meus órgãos. Então, quando houver o meu falecimento e se os meus órgãos foram aproveitáveis, por essa alteração aqui, minha família não tem que autorizar mais. Isso aí, Leide, é até bom a gente falar, porque é toda fake news, né? Hoje, isso é bom até a gente deixar muito claro, durante algum tempo, né, se divulgou que você deixar uma declaração, uma informação na carteira de identidade de que era doador, seria suficiente para você ser doador de órgãos e tecidos. Não é uma máxima isso. Na verdade, mesmo se você deixar, existe ainda a necessidade de ter uma autorização da família. Isso são normas do Conselho Regional de Medicina. Mas isso é o Brasil? Nos outros países também é assim também, Fernando? Não. Isso depende de legislação e tudo. Então, assim, via de regra, a família tem que autorizar. Né? Sim. E isso eles estão tentando trazer isso para a legislação, para que a família autorize, mesmo quando a pessoa deixe escrito. O problema é que tem movimentos que querem que só a pessoa autorize, e se a pessoa autorizar, mesmo que a família seja contra, tá. Entendeu? Ser autorizada a retirar o órgão e fazer a doação. Tem a ver questão de religião também, dogmas, questões religiosas. Né? Agora, eu já fui fui orientador de um aluno, por exemplo, na faculdade, que ele defendia até a venda de órgãos. Quer dizer, tem entendimento de tudo quanto é jeito. Né? Então, assim, a gente vive num país plural. Agora, hoje, né, a norma que tem sobre doação de órgãos é que a família autorize. Eu acho que é muito bom deixar claro, porque a gente, às vezes... porque as pessoas têm medo. Uma vez eu tive uma discussão acalorada com um amigo, porque ele falou, porque eles tiram é perigoso a gente deixar no documento, porque eles tiram o órgão. Não tira o órgão. Na verdade, a família tem que autorizar. Entendeu? Não é assim. Fernando, outra coisa também muito relevante é que animais sencientes, né? A proposta reconhece os animais como seres vivos sencientes, ou seja, animais com capacidade de ter sensações. Uhum. Isso pode parecer banal, mas gera uma mudança muito grande na relação dos humanos com os animais, né? Sem dúvida. Não sei se o pessoal... Isso é uma construção também cada vez mais crescente da legislação. Está caminhando, né, para os animais terem a sua proteção. Tem uma proteção... Hoje tem uma proteção muito grande da legislação a respeito ao animal, né? Essa semana o governo lançou um cadastro nacional dos animais. Aquilo é para proteção animal, né? É um chip, né, que você vai ter que colocar no bichinho para identificar o tutor? Para identificar o tutor, para identificar o animal, para facilitar a localização do animal, para facilitar a localização do tutor, para facilitar, por exemplo, quando um animal foi encontrado, para facilitar quem se o animal for objeto de maus tratos, para saber quem maltratou, mais fácil. Enfim, tem várias Agora, formas. tem gente que está falando, Fernando, que isso aí é para preparar para cobrar um futuro imposto sobre a propriedade dos animais. O que você acha disso? É difícil, né? Na verdade, se a gente for pensar assim, pode cobrar o imposto independentemente da questão de localização. Acho que não é por aí. Seria muito mais simples o governo cobrar um imposto na aquisição, né? E se a ideia fosse cobrar um imposto... Seria na aquisição. Aliás, já tem, né? Na aquisição você já paga. Mas eu estava conversando com as protetoras de animais esses dias, essa história de comprar o animal está cada vez mais em decadência. Né? O pessoal está adotando, né? Não tem, o que eu acho muito legal. Porque é tanto animal de rua aí, você tem animais adotados, né? Eu tenho uma. Todos 5. Quer dizer, 5 aqui, né? Mais uns 8 na fazenda. Sério, Fernando? Então você tá dando um lucro aí pro pet, que bom, porque você tem que comprar comida para eles, né? Fernando, mas assim, mais algo que você queira falar aqui, que eu gostei demais da entrevista, e você volta para explicar a hora que tudo for aprovado, com as devidas regras. Na verdade, assim, eu falo pouco sobre, você sabe disso, a gente já conversou muito, mas eu falo pouco sobre propostas, porque muda tudo. Muda tudo,
Mas eu achei essas propostas Mas essas muito são factíveis, né? Muito palpáveis. E boa parte delas são propostas que já são entendimentos que os tribunais superiores já estão tendo, né? Então a gente fala com propriedade. Lei mesmo, né? Muitas a gente já fala com tranquilidade, porque já são como os tribunais estão entendendo. Então, eu até acredito que vai passar assim no Congresso, porque o próprio Congresso sabe que não adianta. O STJ e o STF já estão entendendo assim. Então, não vai mudar. Né? Entendi. Eu acho que o mais difícil realmente sempre a pauta de costume, ela é muito difícil, a união afetiva, né? Mas o restante deve passar com certa tranquilidade. Essa da viúva ter direito só à ameação e não ser... Isso é polêmico. Eu acho que essa é uma discussão muito mais do ponto de vista de retórica do que do ponto de vista jurídico. Né? Eu acho porque que é mais o que é a pacificação do jurídico? Já é ter direito às duas heranças? Assim. Não, depende do regime de bens. Né? Na verdade, é não deixar a viúva desamparada. Entendi. Então, havendo uma definição clara de que a viúva não vai ficar desamparada, vai ficar bem pacífico o entendimento de que ela... Né? Então, ela deixando uma boa parcela do patrimônio a ela, que é a ameação, a tendência é de que ela não vai precisar herdar duas vezes, vamos dizer assim. Né? Vamos falar o português, claro, que é o que eu escuto no escritório. Para quê? Ela vai herdar duas vezes? Então, é isso que a gente escuta, apesar de eu não concordar, tá? Eu acho que... eu não concordo. Eu acho que a viúva, o que ela construiu junto com o marido é dela. Né? Ela não herda duas vezes nunca. Ela herda duas vezes quando ela não tem filho. E você sabe uma coisa que eu fico pensando? Porque eu sempre ouvi vocês professores falando, gente, não existe herança de pessoa viva. Sim. Então se a viúva tem direito, então por que filho tem que entrar, né? O negócio tinha que ser na ausência dos dois ali, que os filhos teriam que herdar. Porque a gente sabe que a herança é causa de muita confusão também, né? O que eu conclamo o pessoal sempre a fazer, Leide, é procurar um profissional e fazer o planejamento sucessório. Não é só fazer holding, igual o pessoal fala. Não é isso. Holding não é isso. É só uma técnica. É só uma técnica. Mas fazer um bom testamento, fazer um planejamento, entender o que é o planejamento sucessório, conversar. Sim. É fazer uma consulta com o advogado e entender as opções que você tem. Sim. Bater um papo, né? Fernando, peraí, você falou lá, né? Ou Fernando, ou advogado da sua confiança, ou um amigo seu. Sim. Qual que é a opção que eu tenho aqui, né? Conversar abertamente, né? Tá eu, minha esposa aqui, eu tenho filho, não tenho filho, tal. Hoje as famílias são muito plurais, né? Eu tenho filho de um primeiro relacionamento, tem vários relacionamentos, minha esposa tem... Como é que funciona aqui, né? Porque o patrimônio ele vai mudando, ele é mutável. A esposa tem de um relacionamento, ele tem de outro relacionamento, tem patrimônio adquirido antes do casamento, depois do casamento, tem herança, entendeu? Então você tem que fazer uma análise e fazer um planejamento sucessório. Isso é relevante e essencial para todo cidadão, né? Para a pessoa não deixar problema para frente, né, gente? Fernando, quero te agradecer imensamente pela entrevista. Volte, enfim, quando você puder, o convite já fica aqui aberto, expresso para você, né? Quer dizer, e é expresso porque a gente está gravando o nosso convite aqui, mas você é sempre muito bem-vindo à Módulo e obrigada pelas suas explicações, porque as suas explicações, Fernando, para mim elas vão além do direito, elas são humanas. Obrigado, Leide, né? E eu agradeço muito isso, tá? Obrigado, que é isso. A gente está aqui sempre para isso e o papel é esse. Eu falo sempre isso, o papel do advogado é o mínimo, né? É tentar trazer para a sociedade um pouquinho, só um pouquinho, de volta aquilo que a gente aprende. Esse foi, né, presidente da APAI, professor, advogado, está aí, né, já está concluindo o doutorado? Tá Concluí quase, já, Concluiu, né, graças a Deus, que bom, então. Esse foi o Fernando Bernardes e foi também o nosso Mente Aberta. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.